E aí, rapaziada do nono ano, beleza? As condições não estão muito favoráveis aqui pra gente gravar, mas aqui é o melhor lugar da casa. Eu também tenho que gravar do computador, porque não dá pra sair pra eu comprar um pedestalzinho pra colocar o meu celular, né? Então a qualidade do vídeo não tá assim, nossa, que maravilha, mas o que eu vou falar sempre é importante, então é isso que interessa, né? Olha só, segunda semana de quarentena. Espero que vocês estejam se cuidando, esteja tudo legal por aí. E a gente vai começar a falar do próximo livro, né, do Cadeiras Proibidas, que é um livro extremamente importante, né? Essa aula é uma aula introdutória, né? Eu vou começar a entrar no assunto do livro aqui agora com vocês, mas é super importante vocês ouvirem essa introdução, né? A mesma coisa que eu faria na sala, antes de vocês lerem o livro, tá bom? Inclusive vou dar aqui algumas orientações sobre ah, quais contos vocês vão ler primeiro e tal, para vocês entenderem exatamente o que o Inácio de Loyola Brandão quis com esse livro. Então, gente, aqui Cadeiras Proibidas, tá, deve estar aparecendo ao contrário para vocês, né? Mas eu tô na câmera aqui do computador, não tem muito que eu possa fazer, tá? Olha só, gente, como eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, esse livro foi escrito já há bastante tempo e a cada edição o Inácio de Loyola Brandão foi incluindo contos, né? Então é importante que vocês tenham essa edição aqui com essa capa, tá? Eu acho que, deixa eu ver aqui, só confirmando, qualquer edição depois de 2004, né? Vocês olham aqui, onde tem a data, qualquer edição posterior a 2004 é igualzinha a essa, tá? Anteriores a isso, pode ser que estejam faltando contos e tal. E aí vocês, né, podem ter algum problema aí, tá? Mas de 2004 para cá é isso, vai ser o mesmo livro, tá bom? E esse livro é bastante, como é que eu posso dizer, diferente talvez, né, do que vocês estão acostumados. Porque, uma coisa antes de eu continuar aqui. Da mesma forma que acontece na aula, gente, é importante vocês estarem com o caderno, estarem com o livro, anotarem as coisas que eu falo, tá bom? Porque, apesar de vocês terem o vídeo aí para poderem voltar a hora que vocês quiserem, é super importante vocês anotarem coisas, porque isso faz parte do processo de aprendizagem também, tá bom? Existe um motivo, né, para eu insistir tanto que vocês anotem coisas em sala de aula e tudo mais, tá? Olha só, esse livro é um livro surrealista. O que isso quer dizer? Praticamente todos os contos dele vão ter uma situação absurda, absurda no sentido de não ter nenhuma explicação lógica, tá? A ideia é simplesmente você acreditar, né? Não é a mesma coisa, mas imagina assim, um livro de ficção científica. Um livro, um filme de ficção científica, ou um filme de fantasia. Você simplesmente acredita, né? Se de repente aparece alguém voando num filme, você acredita naquilo, né? Você acredita porque faz parte da sua experiência. Só que nesse livro o Inácio de Loyola Brandão criou diversas situações que são muito absurdas. Vocês já vão reconhecer isso dando uma olhadinha aí nos títulos dos capítulos, né? Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem aqui. Por exemplo, os homens que se transformavam em barbantes. O homem que dissolvia xícaras.
Que mais? O homem que se endereçou. O homem que telefonou para ele mesmo. Um dos contos que eu mais gosto, o homem cuja orelha cresceu. O homem que viu o lagarto comer seu filho. Gente, tudo isso é surrealista. Então, assim, não adianta vocês lerem o texto e pensarem, nossa, meu Deus, que absurdo esse negócio, como é que pode, isso não é possível. Não, não é possível mesmo. Mas dentro do texto é. Algumas vezes, em alguns momentos, os personagens vão buscar explicação. Em outras vezes, não. Tá? E também não interessa, se for para o personagem buscar explicação, ele vai buscar. Se não for, ele não vai. E o que interessa é o que está sendo mostrado no conto. Né? E o surrealismo é exatamente isso. O surrealismo é aquilo que vai além da realidade. Ele está acima da realidade. Ele não é a própria realidade, entende? Então, acreditem. Né? Leiam os contos e acreditem naquilo que os contos estão dizendo, sabe? Dentro da perspectiva do conto, isso é extremamente importante, tá? São contos curtos, em sua maioria, tá? Alguns contos vocês vão terminar de ler e vocês vão pensar, o que aconteceu aqui? Né? Simplesmente não entendi. Né? A nossa tarefa aqui é entender. Né? Então eu vou falar de boa parte dos contos aqui e vou ajudar vocês a entenderem. Tá? Eu gostaria que vocês começassem o livro não pelo começo. Tá? Eu gostaria que vocês começassem o livro pelo conto que eu considero a chave de tudo que Nath Lola Brandão tinha para falar aí, que na verdade é o terceiro conto, O Homem do Furo na Mão. Tá? Eu particularmente gosto demais e eu acho que ele é fundamental para a gente entender a ideia do Inácio Lula Brandão. Desculpa, gente, que mexer aqui com o computador. Né? Eu acho que vocês perceberam isso, né? Olha só, esse conto está no começo aí da segunda sessão, né? Os nomes das sessões aí são bem curiosos, assim, até difícil a gente entender por que ele fez essa divisão, essa separação, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou já começar com a explicação desse conto. Tá? Se por um acaso vocês não leram ainda, o que eu acredito que não tenha acontecido, vou pausar o vídeo aqui agora, tá? E vocês vão ler o conto, vocês vão dar uma pensada sobre ele, e aí depois vocês vão voltar aqui, tá bom? Vão voltar para entender um pouco melhor, entender aquilo que vocês não entenderam com a leitura, tá? Então, primeira coisa, suspensão da descrença. Suspensão da descrença. O que significa isso? Significa que vocês vão acreditar naquilo que está sendo dito. Tá? Vocês simplesmente vão acreditar naquilo que está sendo dito, porque dentro do conto tudo aquilo é possível. E eu bati a mão aqui, deu uma tremida, ainda estou acostumando com esse negócio de gravar pelo computador. Tá? Gente, uma palavra-chave para vocês entenderem muita coisa do que acontece nesse livro é rotina. A maior parte dos personagens desse livro está mergulhada com todas as suas forças na rotina, mergulhado no dia a dia. Alguns personagens talvez até gostem disso, outros talvez se sintam incomodados, mas a verdade é, eles estão mergulhados na rotina. Boa parte deles nem percebe que está mergulhado na rotina. Porque a vida é simplesmente assim.
né? Eles simplesmente vivem fazendo as mesmas coisas todos os dias. Isso é extremamente cômodo, né? Isso é muito prático, você não precisa pensar naquilo que você está fazendo. Você simplesmente faz de maneira mecânica, de maneira automática, e você continua fazendo. Vejam o seguinte, a primeira coisa, a primeira informação que vocês têm no conto O Homem do Furo na Mão é: há 12 anos tomavam café juntos e ela o acompanhava até a porta. Há 12 anos. Há 12 anos eles faziam exatamente a mesma coisa. Quando você faz há 12 anos a mesma coisa, você não está preparado para algo diferente que vá acontecer. Não está. Né? Esse homem estava 12 anos fazendo a mesma coisa, ele tomava café junto com a mulher, e aí a mulher acompanhava ele até a porta, e essa frase aqui também eu acho genial. Você está com um fio de cabelo branco, tinge ou tira. Quer dizer, um fio de cabelo branco é uma coisa mínima, foi motivo de desconforto para aquela mulher. E ela pede para ele tingir um fio de cabelo branco, que seria um absurdo, né? Ou tirar, o que seria muito mais fácil. Né? Depois, faltavam 12 para as 8, em 3 minutos estaria no ponto. Ou seja, é tudo cronometrado, é tudo marcado, é tudo muito exato na vida dele. Né? Até que, né, eu não vou ler o conto inteiro aqui, obviamente, até que ele começa a sentir uma coceira na palma da mão. E aí essa coceira se torna uma depressão, né? Tava afundada a palma da mão dele. Isso no ônibus, né? E aí, de repente, ele percebe que ele está com um furo de mais ou menos 2 centímetros na mão. Um furo perfeito. Não tem machucado, não tem ferida, só tem um buraco. Então, no começo, ele vai meio que tentar esconder o furo e tal, e depois ele percebe que ninguém liga. Né? Deixa só eu achar o trechinho aqui. Que ele chega atrasado, né? Por causa do furo, porque ele ficou meio distraído. E aí diz aqui, ó, quando chegou no escritório, o chefe quis saber o porquê do atraso. Ele responde, foi por causa do furo na mão. E o chefe não liga, né? Simplesmente fala, ah é? Pois vai ter um furo de meio dia no salário, tá bem? E aí de repente ele começa a aproveitar, né? Se aproveitar daquele furo, né? E aí ele vai soprar no meio do buraco para fazer barulho, ele vai lavar a mão e deixar a água escorrer pelo meio do buraco no furo da mão dele, ele vai bater ponto, né, que a loja de ponto tem uma alavanca assim, e aí em vez de ele segurar a alavanca, pelo menos tinha, né, na época, em vez de ele segurar a alavanca, ele atravessa a alavanca na mão e aperta, né, e ele coloca ela para baixo. Né. Então, no começo ele se diverte, né? Depois ele chega em casa e o que vai acontecer? A mulher diz para ele dar um jeito naquele negócio, para ele dar um jeito naquele furo, né? Ela começa a chorar, ela vai pensar, ela vai dizer, nossa, mas o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu não cuido de você, porque você tem um furo na mão. Ah, meu Deus, que loucura, né? E aí ele fala, não, eu gosto. Eu gosto de ter o furo na mão, porque só eu tenho esse buraco, ninguém mais, né? Então, assim, é o que faz com que esse homem se sinta diferente. Né? Só que ele percebe que ele coloca a mão na testa, ele faz um monte de coisa para mostrar aquele furo e as pessoas simplesmente não ligam, né? As pessoas simplesmente não ligam para ele. Né? Quando ele volta para casa, depois do segundo dia com o furo na mão, a mulher deixa um bilhete.
e no bilhete está escrito: não posso viver com você enquanto esse furo existir. Ou seja, a vida dele começa a mudar. A empregada chega para limpar a casa e o que acontece? Ela quer colocar o band-aid e tal, não sei o quê, e aí a empregada vai embora, e aí ele começa a ter noção de que a vida dele realmente está mudando, né? Porque começam a acontecer coisas. Ele chega no ponto de ônibus, e aí quando ele ia subir, o cobrador fala: o senhor pode tomar outro carro, por favor? Ele pergunta: outro carro por quê? E responde: ordem da companhia, não sei de nada. Quer dizer, ele começa a ser excluído. E aí ele chega no trabalho, não tem lugar para ele lá, outra pessoa está ocupando a mesa dele, o patrão disse que ele foi demitido por causa do furo na mão, um furo que supostamente ninguém tinha reparado, né? E aí ele não consegue pegar o ônibus, ele vai a pé para casa, né? Ele faz coisas que ele nunca fez, ele deixa a casa uma bagunça, né? É só eu achar o trechinho aqui. Quando ele fala: tomou banho, jogou as toalhas, molhou o chão, largou o sabonete dentro da privada, né? Ele saiu sozinho, pela primeira vez em 12 anos ele sai sozinho, né? Depois que ele perde o emprego, ele resolve ir no cinema, né? Ele entra, né? Ele consegue entrar no cinema, mas aí as pessoas saem, né? Ninguém quer ficar junto com ele, né? Depois expulsam ele do cinema, e o ápice da coisa é quando ele vai sentar no banco da praça. Ou seja, ele estava em lugares públicos, né? O ônibus é um lugar onde as pessoas vão entrar, né? Se pagarem. O cinema é um lugar onde as pessoas vão entrar se pagarem, mas são lugares públicos, né? Lugares que pessoas frequentam. E de repente, nesse momento, ele é impedido de sentar no banco da praça, ou seja, não tem nada mais público que isso, né? Um banco numa praça para você sentar. Então, a gente entende, e agora eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque é a chave da coisa toda aqui. A gente entende que esse homem passou por um processo de exclusão social, no sentido de que a sociedade exclui aqueles que são diferentes, tá certo? E aí como que a gente percebe isso? A gente percebe aqui no finalzinho, no último parágrafo, né? Que a gente vai dar uma lidinha aqui, ó. Talvez passasse por uma delegacia para dar queixa, abrir um processo contra o fiscal, no caso o fiscal que o expulsou do parque. Embaixo de um viaduto sentou-se. Vagabundos, e aí entre parênteses, seriam vagabundos? Né? Porque na verdade nesse momento o que aconteceu? Ele está pensando naquelas pessoas em quem ele nunca havia pensado antes. Né? Então ele faz um questionamento: seriam vagabundos? Para imaginar, velho, será que eles são vagabundos mesmo? Porque agora tipo, eu estou aqui também. Né? E aí continua. Vagabundos tinham acendido uma fogueira. Acordou, o sol nascendo, levantou-se rápido. De pé, lembrou-se que não precisava ir ao emprego, ir a lugar nenhum. Sentou-se de novo vendo os vagabundos, e novamente ele pergunta: seriam vagabundos? Tomaram o que parecia café. Aproximou-se. Um deles estendeu uma lata. Quando olhou a mão do homem, viu nela um orifício de uns 2 centímetros de diâmetro, que atravessava da palma às costas. Então ele também mostrou a mão. O homem não disse nada. Ele tomou café. Ralo de pó catado nos lixos dos bares. Já tinha passado 1 ou 2 vezes pelo coador. Serviu para sentar o estômago. Ou seja, né, agora o destino desse homem estava ali. Quem eram esses homens que estavam lá, que também tinham furo na mão? Eram os excluídos, excluídos como ele. Ou seja, cada conto desse livro vai, em maior ou menor grau,
ter dentro de si uma grande metáfora sobre a humanidade. Né? Aqui esse conto é um conto sobre exclusão, é um conto sobre não aceitação, é um conto sobre intolerância. É sobre a sociedade não aceitar aquilo que é diferente. Tá? Óbvio, esse não é o único assunto do livro, né? Há diversos outros, mas eu gostaria muito que vocês começassem por esse. E aí depois vocês voltam lá para o começo, a gente vai falar dos outros contos também. Mas entender que um conto não é só um conto, né? Que ele traz muito mais. E esse é um conto sobre a humanidade, tá bom? Gente, então essa é a primeira aula do Cadeiras Proibidas, né? A primeira aula da segunda semana de quarentena, e a gente vai continuando aí, né, dessa forma. E é isso. Beijos a todos, até a próxima aula.